Tem uma hora em que você sorri por fora, mas queima por dentro, fingindo que aquela rejeição não te quebrou. Você já percebeu que toda vez que alguém te solta, uma parte de você desaba em silêncio? O que você chama de amor próprio não é amor próprio, é anestesia disfarçada, não é fraqueza, não é carência, é um código antigo rodando dentro de você. Você já reparou que toda rejeição que dói hoje, na verdade, está reabrindo uma ferida muito mais antiga? Rumi descobriu algo sobre isso que quase ninguém conhece, uma técnica rara e preservada que vai te entregar 2 presentes hoje. Você vai aprender a transformar cada rejeição em raiz inquebrável de amor próprio. E no final, eu vou te entregar a técnica do espelho ferido, uma prática sufi ancestral em 7 movimentos que dissolve a dor de ser rejeitado em menos de uma noite. E é exatamente isso que você vai entender agora. A rejeição que você carrega não começou na pessoa que te soltou ontem. Ela começou muito antes, num lugar que você nem lembra direito, mas seu corpo lembra. Toda vez que alguém vira o rosto, você não sente apenas aquela dor presente. Você sente todas as outras juntas, empilhadas, gritando ao mesmo tempo. É por isso que parece desproporcional. É por isso que você se acha exagerado. Mas não é exagero, é acúmulo. Rumi escreveu que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, e essa frase não é poesia bonita para postar, é diagnóstico exato do que acontece dentro de quem foi rejeitado e ainda não percebeu que ali mora uma porta. Você passa o dia inteiro tentando provar que é suficiente. Para o trabalho, para a família, para quem te olhou e foi embora. E quanto mais você prova, mais vazio fica. Existe um nome técnico para esse mecanismo. Os sufis chamam de Nafs al-Amara, a alma que ordena, aquela parte de você viciada em buscar fora o que só nasce dentro. Ela te empurra para mensagens que você não devia mandar, para perdões que você não devia conceder, para presenças que te diminuem, e você obedece. Você obedece achando que é amor. Não é amor, é fome antiga usando roupa nova. Repara numa coisa que ninguém te conta sobre rejeição. Ela não dói porque a pessoa era especial. Ela dói porque confirma uma sentença que você já tinha contra si mesmo. A pessoa só apertou o botão. O veredicto já estava lá, escrito em algum lugar do seu peito, desde criança. Por isso, você atrai sempre o mesmo tipo. Por isso, o roteiro se repete, com nomes diferentes. Você não está procurando amor. Você está procurando alguém que confirme a história antiga. E quando confirma, você chama isso de destino. Mas não é destino, é repetição inconsciente. E ela só termina quando você enxerga. Tem um momento específico que acontece com toda pessoa rejeitada, e você vai reconhecer agora. É aquele segundo, geralmente de madrugada, em que você revisa a conversa inteira, procurando o ponto exato em que estragou tudo. Você reescreve falas, imagina cenários, monta versões alternativas. Esse hábito tem nome. Os místicos persas chamavam de hijab al-qalb, o véu sobre o coração, a ilusão de que se você tivesse falado diferente, agiria diferente, seria amado. Mentira. A pessoa não te rejeitou pelo que você disse. Te rejeitou pelo que ela mesma não conseguia receber. E isso muda tudo. Rumi tinha um mestre, Shams, de Tabriz, e quando Shams desapareceu da vida dele, Rumi quase enlouqueceu de dor. Foi nessa rejeição absoluta que ele começou a escrever o Masnavi, a obra que atravessou 800 anos. Existe uma lição cirúrgica nisso que você precisa absorver agora. A maior produção espiritual da história islâmica nasceu de um homem destruído pelo abandono. Não foi apesar da rejeição, foi por causa dela. A ferida não foi obstáculo, foi combustível. E a sua também é, só que você ainda está usando ela como prova contra si, quando deveria estar usando como matéria-prima. Existe um padrão silencioso que opera em você toda vez que é rejeitado, e ele tem 3 tempos exatos. Primeiro, vem o choque, aquele frio na barriga.
Depois vem a explicação, sua mente fabricando motivos para tornar suportável. Por último, vem a internalização, o veneno descendo, virando crença sobre quem você é. Esse terceiro tempo é o letal. É nele que você decide, sem saber que está decidindo, que aquilo prova algo sobre seu valor. E a partir dali, cada decisão da sua vida vai ser tomada por essa criança ferida, não por você adulto. Por isso, nada melhora. Você acha que precisa ser amado para se sentir completo. Mentira ensinada. Rumi escreveu que sua tarefa não é buscar o amor, e sim encontrar todas as barreiras que você construiu dentro de si contra ele. Lê de novo. A sua tarefa não é buscar, é demolir. Cada rejeição que te derrubou foi uma dessas barreiras se mostrando, pedindo para ser vista. Mas você, em vez de olhar para dentro, correu para fora atrás da próxima pessoa, do próximo aplauso, da próxima validação. E a barreira continuou ali, intacta, esperando o próximo ciclo para gritar mais alto. Tem uma coisa que acontece no corpo de quem foi rejeitado muitas vezes, e a ciência confirma o que os sufis já sabiam. A dor da rejeição ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Por isso, parece que arde no peito. Por isso, o sono foge. Por isso você emagrece sem querer ou come sem fome. Não é drama, é neuroquímica real. E é exatamente por ser tão física que ela precisa ser tratada com a mesma seriedade de uma fratura. Você não passaria meses andando com uma perna quebrada, fingindo que está tudo bem, mas faz isso com o coração todo dia e ainda se cobra por não andar reto. O amor próprio que te vendem na internet é uma versão diluída, infantil, cheia de frases motivacionais. Aquilo não funciona porque opera no nível errado. Não adianta repetir "sou suficiente" diante do espelho se, no nível profundo, você ainda acredita na sentença antiga. O verdadeiro amor próprio, o que Rumi chamava de marifa, conhecimento íntimo de si, não é construído com afirmações, é construído com presença. É você sentar com a sua dor sem fugir, sem analisar, sem tentar consertar. Apenas ficar. Esse ficar é a tecnologia espiritual mais avançada que existe e quase ninguém suporta praticar. A pessoa que te rejeitou não é o seu inimigo. O seu inimigo é a parte sua que acreditou na rejeição. Essa diferença parece sutil, mas é o eixo de tudo. Enquanto você gastar energia odiando quem foi embora, ou implorando o retorno, ou planejando vingança simbólica de redes sociais, você está alimentando exatamente o mecanismo que te machuca. A pessoa virou tela onde você projeta uma briga interna antiga. Tira a tela e a briga fica nua, exposta, sua. Aí, e só aí, dá para resolver. Antes disso, é teatro com personagens trocados. Repara como você se comporta depois de uma rejeição. Vira alguém menor, fala mais baixo, aceita o que antes não aceitaria. Se desculpa por existir. Esse encolhimento tem nome também. Os mestres sufis identificavam como kabd, o estado de contração da alma. E ele tem função, não é castigo. É a alma se recolhendo para processar, igual semente que precisa de escuro para germinar. O problema não é entrar no kabd. O problema é viver dentro dele, achando que aquele encolhimento é a sua nova forma definitiva. Não é. É fase. E tem saída exata. Existe um instante na vida de quem aprendeu a se amar de verdade, que separa o antes do depois. Não é uma decisão grandiosa, não é um discurso. É um momento pequeno, quase invisível, em que você está prestes a fazer aquela coisa de sempre, mandar a mensagem, baixar a cabeça, aceitar o inaceitável, e algo dentro fala não com uma firmeza que você nunca sentiu. Esse não nasce de um lugar específico, e os sufis mapearam ele há séculos. Nasce do que Rumi chamava de coração polido, Qalb Mujala,
o coração que foi limpo o suficiente para refletir sua própria luz, sem precisar do brilho dos outros. Você está começando a perceber agora que rejeição nunca foi sobre o outro, foi sempre sobre a relação que você tem com a parte de si que se sente indigna, e essa parte não some com afirmação positiva, não some com terapia rasa, não some com novo relacionamento. Ela só dissolve quando você aplica o método correto, na sequência correta, com a presença correta. É exatamente isso que vou te mostrar daqui a pouco, na técnica que prometi no início. 7 movimentos que Rumi e os derviches usavam para transmutar a dor do abandono em raiz inquebrável de amor próprio em uma única noite. O que você fez ontem com a sua dor? Enterrou, distraiu ou olhou de frente? Quantas vezes você já trocou a sua dignidade por migalhas de atenção? Qual rejeição ainda mora viva dentro de você, como se tivesse acontecido hoje? Tem uma diferença gigante entre quem foi rejeitado uma vez e quem virou alguém que se rejeita sozinho todo dia. Você não percebe quando essa transição acontece, mas em algum momento você assumiu a função do outro. Passou a se criticar antes que criticassem. Passou a se diminuir antes que diminuíssem. Passou a desistir de si antes que alguém desistisse. Isso é o que os sufis chamavam de Zulm al-Nafs, a injustiça contra a própria alma, e é o estágio mais perigoso porque não tem culpado externo. Você virou o algoz e a vítima da mesma sentença. A rejeição mais devastadora não é a que você sofre, é a que você antecipa, aquela que faz você não se candidatar à vaga, não declarar o sentimento, não publicar o trabalho, não sair de casa. Antes de qualquer pessoa dizer não, você já disse por ela, e chama isso de prudência, de realismo, de maturidade. Não é nada disso. É medo vestido de virtude. Rumi escreveu sobre isso de forma cirúrgica quando disse que você foi feito com asas, mas prefere rastejar pela vida. Você tem permissão para voar, mas o medo da queda virou maior que o desejo do céu. Existe um padrão específico em pessoas que sofreram rejeição na infância e nunca trataram. Elas viram especialistas em ler microexpressões, detectam um suspiro a quilômetros, identificam mudança no tom de voz, percebem quando o outro demorou 1 segundo a mais para responder. Você se orgulha dessa sensibilidade, acha que é dom. Não é dom, é vigilância traumática. É o seu sistema nervoso operando em modo de sobrevivência permanente, como soldado que voltou da guerra, mas continua dormindo armado. Esse hipervigilância não é amor, não é cuidado, é exaustão crônica disfarçada de empatia. Toda vez que você ouve um silêncio prolongado, sua mente preenche com a pior interpretação possível. A pessoa não respondeu na hora, então não te ama mais. O chefe não sorriu, então você vai ser demitido. O amigo não chamou para o evento, então você não é querido. Esse mecanismo tem nome técnico. Os mestres persas chamavam de Waham, a imaginação distorcida que cria realidade falsa e depois sofre por ela. Você não está reagindo ao que aconteceu, está reagindo ao filme que você mesmo produziu, dirigiu e estrelou. E o pior, você acredita no filme mais do que na realidade. Tem uma cena que se repete na vida de toda pessoa com amor próprio destruído. É o momento em que alguém finalmente te trata bem, com cuidado real, sem jogo, sem ambiguidade, e você sabota. Encontra defeito, cria distância, provoca briga, foge. Você acha que é exigência, que é escolha. Não é. É incapacidade de receber. Seu sistema interno está calibrado para a dor, e quando chega a afeto verdadeiro, ele rejeita igual corpo rejeita transplante. Rumi tinha uma frase exata sobre isso quando dizia que você não recebe o amor que merece, recebe o amor que acredita merecer. E a diferença entre esses dois mata a gente todos os dias. Os sufis tinham um conceito chamado fana,
que significa dissolução do ego falso, e eles ensinavam que ninguém constrói amor próprio sólido sem antes destruir o personagem que vive performando para ser aceito. Esse personagem em você tem nome, tem voz, tem hábitos. Ele acorda preocupado com o que postar. Ele escolhe roupa pensando em quem vai julgar. Ele edita mensagens 17 vezes antes de enviar. Esse personagem não é você. É a casca que você criou para sobreviver às rejeições passadas. E enquanto ele estiver no comando, você nunca vai sentir amor próprio real. Vai sentir performance bem-sucedida, que é coisa completamente diferente. Repara que você confunde aprovação social com valor pessoal. Quando recebe elogio, sente que existe. Quando recebe crítica, some por dentro. Você é um termômetro emocional dependente da temperatura alheia, e isso é insustentável. Os derviches praticavam algo radical para quebrar esse padrão. Eles entravam em retiros chamados halwat, isolamento absoluto por 40 dias, sem espelho, sem aprovação externa, sem audiência, e descobriam ali, na ausência total do olhar do outro, que existiam mesmo assim. Você não precisa de 40 dias, precisa de 40 minutos honestos por dia, sem celular, sem espelho, sem ninguém te validando, para começar a sentir sua existência crua, sem maquiagem. Existe uma mentira sofisticada que você repete há anos sem perceber. Você diz que quer ser amado pelo que é, mas passa o dia inteiro performando para ser amado. Cada gesto calculado, cada frase escolhida, cada foto editada. Você está pedindo amor por um personagem, e quando o personagem é amado, você não sente nada porque sabe, no fundo, que o amor não é seu, é dele. E aí precisa de mais e mais doses para preencher o buraco, mas nunca preenche, porque o buraco é de identidade, não de afeto. Rumi escreveu que enquanto você buscar fora aquilo que perdeu dentro, vai morrer com sede dentro do oceano. A rejeição mais difícil de superar não é a romântica, não é a profissional, não é a familiar. É a que você sofreu sozinho, em silêncio, quando ninguém soube. Aquele dia em que você tentou e fracassou e nem teve público para te consolar. Aquele momento em que você se viu pequeno, ridículo, derrotado e teve que ir trabalhar no dia seguinte fingindo normalidade. Essas rejeições privadas se acumulam dentro de você como camadas geológicas e você anda pesado, sem saber por quê. Os sufis chamavam isso de Ham al-Batin, o peso secreto, e ensinavam que ele só sai quando é nomeado, sentido, reverenciado, não escondido. Você acha que precisa esperar a dor passar para começar a viver. Erro fundamental. A dor não passa de fora para dentro, ela atravessa de dentro para fora. E só atravessa quando você para de empurrá-la. Cada vez que você se distrai, bebe, scrolla, come, transa para não sentir, você está empurrando a dor de volta para dentro. Ela não some, ela se intensifica, esperando a próxima oportunidade de aparecer. Por isso, a rejeição que você acha que superou volta com força triplicada quando você menos espera. Não voltou, ela nunca foi. Você só apertou contra o fundo do peito, e agora ela está pedindo passagem. Tem um instante, geralmente no banho, no trânsito, ou ao deitar, em que a verdade tenta subir na sua consciência. Você sente uma pontada estranha, uma vontade de chorar, sem motivo aparente, uma melancolia que vem do nada. Esse momento é sagrado, e você quase sempre destrói ele. Liga o som mais alto, abre o feed, manda mensagem para alguém. Você está fugindo da única coisa que te curaria. Os místicos persas tinham uma palavra precisa para esse instante, chamavam de waqt, o tempo de Deus, dentro do tempo dos homens. É o segundo em que a sua alma tenta falar com você.
Aprender a ficar nesse segundo, sem fugir, é o início do verdadeiro amor próprio. Você precisa entender uma coisa que muda tudo. Amor próprio indestrutível não é estado emocional, é decisão estrutural. Não depende de você acordar bem, não depende de elogio, não depende de sucesso. É um pacto que você faz consigo mesmo de não abandonar a si mesmo nunca mais, independente do que aconteça, mesmo quando errar, mesmo quando for rejeitado de novo, mesmo quando todos forem embora. Esse pacto tem peso de juramento sagrado nos ensinamentos sufis, e quem faz não desfaz, mesmo que o mundo desabe, porque entende que abandonar a si é a única perda irreparável. Todas as outras são reversíveis. Existe um nível de amor próprio que poucos atingem, e ele tem assinatura inconfundível. A pessoa para de explicar o que sente, para de justificar suas escolhas, para de pedir desculpa por ocupar espaço. Não vira arrogante, vira inteira. Você reconhece quando encontra alguém assim, sente uma calma estranha perto dela. É a presença de quem fez as pazes consigo. E essa presença não veio de livro de autoajuda, veio de prática rigorosa, repetida, dolorosa às vezes, de voltar para dentro e ficar. É essa presença que a técnica que vou te entregar agora começa a construir em você desde a primeira aplicação, com 7 movimentos exatos que Rumi praticava em silêncio antes de escrever cada poema. Você consegue ficar sozinho com seu silêncio por 10 minutos sem buscar distração? Em que momento exato do seu dia você abandona a si mesmo sem perceber? Se ninguém estivesse olhando, quem você seria de verdade agora? A primeira coisa que você precisa enxergar agora é a diferença entre dor e sofrimento, porque elas são primas, mas não são gêmeas. Dor é a sensação real do que aconteceu. Ela tem começo, meio e fim. Ela atravessa. Sofrimento é a história que você conta sobre a dor, e essa história não tem fim, porque você reescreve todo dia. Os sufis tinham clareza absoluta sobre isso. Ensinavam que a dor é convidada legítima na casa da alma. Sofrimento é invasor que você mesmo deixou entrar. Quando você foi rejeitado, houve dor real de poucos minutos. O resto, esses meses todos, é sofrimento autoproduzido e tem como interromper. Existe um conceito persa chamado Dard-e-Ishq, a dor sagrada do amor, que descreve exatamente o que arde dentro de você quando alguém vai embora. E os mestres ensinavam algo contraintuitivo. Eles diziam que essa dor é remédio, não doença. Ela queima as ilusões que você tinha sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o que é amor. Cada lágrima é solvente espiritual dissolvendo crença falsa. O problema é que você toma analgésico em vez de deixar o remédio agir. Você se distrai, se anestesia, busca substituto, e aí a dor para de queimar ilusão e começa a apodrecer dentro de você, virando ressentimento, virando peso, virando muralha que te isola do próximo afeto verdadeiro. Repara como você se relaciona com o tempo depois de uma rejeição. O passado fica gigantesco. Você revisita cenas, conversas, fotos. O futuro fica aterrorizante. Você imagina solidão eterna, fracasso permanente. E o presente, único lugar real, fica esmagado entre essas duas ficções. Esse esmagamento tem nome técnico nos textos sufis. Eles chamavam de Ghaflat, o esquecimento do agora, e identificavam como raiz de quase todo o sofrimento humano. Você não está sofrendo pelo que aconteceu, está sofrendo por estar em todo lugar mental, menos onde seu corpo está. Voltar para agora é ato revolucionário e é o primeiro movimento da técnica que vou te entregar. Tem uma observação cirúrgica que poucos fazem sobre rejeição. Você não foi rejeitado pela pessoa inteira. Você foi rejeitado por uma versão limitada dela, naquele momento específico, com as ferramentas internas que ela tinha. A pessoa não viu você por completo.
viu o pedaço que conseguia processar com a maturidade dela, e você está construindo a sua identidade inteira sobre o veredicto de alguém que nem te enxergou direito. É como se um cego dissesse que você não tem cor, e você acreditasse e passasse a vida tentando provar que tem. Rumi escreveu que cada pessoa enxerga o que é capaz de enxergar, e o resto fica invisível para ela, não para você. Os derviches tinham uma prática chamada tafakur, contemplação ativa, e ela funcionava assim. Quando alguém os feria, em vez de reagir imediatamente, eles sentavam por horas perguntando o que aquela ferida estava revelando sobre eles mesmos, não sobre o outro, sobre eles, e descobriam coisas precisas, como uma vaidade escondida que precisava ser ferida para dissolver, como uma dependência emocional que precisava ser quebrada para libertar, como uma identidade falsa que precisava colapsar para dar lugar à verdadeira. A rejeição na vida deles virava bisturi divino. Na sua vida, ela ainda é apenas tragédia. A diferença está no que você faz nas horas seguintes ao golpe. Existe um padrão estranho que aparece em quem tem amor próprio real e você nunca reparou. Essas pessoas demoram para se apaixonar. Não porque sejam frias, mas porque selecionam. Elas não confundem química com afinidade, não confundem urgência com destino, não confundem carência com amor. Os sufis ensinavam que sabar, paciência verdadeira, é o filtro que separa o que é alimento do que é veneno disfarçado de banquete. Você, com pressa de não estar sozinho, engole qualquer coisa que aparece com cara de afeto e depois passa meses se intoxicando. A pressa de ser amado é o que mais te impede de ser amado de verdade. Toda vez que você se rebaixa para manter alguém perto, está ensinando aquela pessoa exatamente como te tratar. Cada concessão que você faz contra si mesmo é uma instrução silenciosa que você emite dizendo que aquele tratamento é aceitável. Você reclama depois que ninguém te valoriza, mas foi você quem assinou o contrato com tinta invisível desde o primeiro dia. Os mestres persas falavam de Izzat al-Nafs, a honra interna da alma, e ensinavam que ela é a única moeda que ninguém pode te tirar, mas você pode entregar de graça. E entrega todo dia, em troca de migalhas. Quando para de entregar, o mundo inteiro recalibra ao redor de você, sem você fazer nada externamente. Você está acostumado a procurar sinais nos outros. Olha a mensagem, olha a curtida, olha tempo de resposta. Se invertesse essa atenção e olhasse os sinais que vêm de dentro de você, descobriria coisas perturbadoras. Aquele aperto no peito antes de mandar a mensagem é sinal. Aquela vergonha que você sente depois de aceitar algo que não queria é sinal. Aquela exaustão que aparece após certas conversas é sinal. Seu corpo está tentando te avisar há anos e você ignora porque aprendeu a confiar mais nas palavras dos outros do que nas sensações suas. Rumi disse uma frase que muda tudo. Ele escreveu que existe uma voz que não usa palavras. Escuta. E essa voz mora exatamente nas sensações que você silencia. Existe uma diferença abissal entre solidão e isolamento, e você confunde as duas. Isolamento é fugir de gente, porque magoa. Solidão é escolher ficar consigo porque enriquece. Os sufis valorizavam profundamente algo chamado khalwa, retiro voluntário em si mesmo, e diziam que sem ela ninguém constrói relacionamento saudável com ninguém. Porque quem não suporta a própria companhia vai usar o outro como fuga, e isso transforma qualquer relação em prisão disfarçada de paixão. A pessoa que você precisa aprender a amar primeiro está dentro de você, e ela está cansada de esperar que você apareça. Cada vez que você foge dela para correr atrás de outro, ela entende que você também a abandonou. Repara numa coisa que vai te incomodar. Você critica nos outros exatamente o que mais teme em si mesmo. Quando alguém te despreza, dói tanto porque confirma o desprezo que você já tem por dentro. Quando alguém te abandona,
Dói tanto porque confirma a sentença de que você não merece ser escolhido. A rejeição externa só fere onde já existe rejeição interna. Cure a interna e a externa perde o poder de te destruir. Vira no máximo desconforto passageiro. Os derviches tinham uma frase precisa. Eles diziam que ninguém pode te machucar de verdade num lugar onde você já se ama profundamente. A flecha precisa de carne ferida para penetrar. Em carne saudável, ela ricocheteia. Tem um experimento espiritual antigo que poucos conhecem. Os místicos sufis pediam aos discípulos que escrevessem uma carta de amor para si mesmos, mas com uma regra rigorosa. A carta tinha que ser escrita pelo eu de 80 anos para o eu de hoje, e acontecia algo impressionante quando faziam isso. As palavras que vinham eram diferentes das que diriam para si mesmos no presente. O eu envelhecido tinha compaixão profunda, perspectiva ampla, ternura específica. Ele perdoava o que o eu atual ainda julgava. Ele celebrava o que o eu atual ainda diminuía. Esse exercício revela uma verdade importante. Dentro de você já existe a sabedoria que vai te curar. Ela só não foi consultada ainda. Você passou tanto tempo se moldando para ser palatável que esqueceu o sabor do seu próprio temperamento. Engoliu opiniões, suavizou arestas, escondeu intensidades. E agora se pergunta por que se sente vazio, por que se sente genérico, por que ninguém te ama com profundidade. Ninguém ama profundamente uma versão diluída de alguém. Profundidade exige material original, e o seu original está soterrado debaixo de camadas de aceitabilidade social. Os sufis chamavam o original de fitra, a natureza essencial gravada em você antes do mundo te ensinar a se trair. Recuperar a fitra não é se reinventar, é desinventar tudo que te impuseram e descobrir o que sobra. O que sobra é eterno e é exatamente quem você é. Existe um ponto de virada na jornada de quem está construindo amor próprio indestrutível. É quando você percebe que não está mais com medo de ser abandonado. Não porque ficou frio, mas porque entendeu que enquanto não se abandonar, ninguém indo embora vai te destruir. Vai doer, sim, mas não vai te dissolver. Essa diferença é a fronteira entre quem ainda está construindo e quem já chegou. E você está mais perto dessa fronteira do que imagina, porque o simples fato de estar aqui, lendo isso até este momento, sem fugir para a distração, sem mudar de vídeo, prova que algo dentro de você já decidiu que esse ciclo termina e a técnica que vou entregar agora é a chave que vai destrancar a porta que você já está com a mão na maçaneta. O que você esconde de si mesmo, achando que está protegendo os outros? Quando foi a última vez que você se escolheu, mesmo sabendo que ia decepcionar alguém? Que parte sua você ainda trata como rejeitável? Existe um momento na vida de quem foi rejeitado muitas vezes em que algo estranho acontece. A pessoa começa a sentir uma raiva difusa, sem destinatário claro. Raiva de tudo, do trânsito, da fila, do som da chuva. Você acha que está estressado, que precisa descansar, que é a rotina? Não é nada disso. Essa raiva tem nome. Os mestres persas chamavam de Ghadab al-Batin, a fúria interna sem rosto. E ela aparece quando você suprimiu por tempo demais a indignação legítima por ter sido tratado mal. A raiva não tem com quem falar, então fala com tudo. Quando você reconhece e direciona ela para o lugar certo, ela vira combustível para a mudança radical, em vez de continuar te corroendo por dentro. Tem uma armadilha sutil que aparece exatamente quando você começa a melhorar. Você se sente mais forte, mais inteiro, mais centrado, e aí aparece a tentação de testar, de voltar para a mesma pessoa só para provar que agora é diferente, de entrar no mesmo ambiente só para mostrar que mudou. Os derviches alertavam contra esse movimento.
eles chamavam de Fitnat al-Tamkin, a tentação da consolidação, o desejo do ego de exibir progresso espiritual. Quem cai nessa armadilha volta 20 casas. Quem percebe e não age, avança definitivamente. Você não precisa provar nada para quem te rejeitou. A maior prova é a sua ausência continuada na vida deles, vivendo plenamente onde eles não estão. Repara como você ainda tem o hábito de checar. Checar redes sociais de quem foi embora, checar se a pessoa visualizou, checar se voltou online. Cada checagem é uma microabertura no peito, uma reabertura da ferida que estava fechando. Os sufis ensinavam um princípio chamado Hifz al-Nazar, a guarda do olhar, e ele não era apenas físico, era sobre onde você coloca sua atenção. A atenção é energia vital e você está derramando litros dela em pessoas que já não fazem parte do seu caminho. Cada minuto olhando o que não importa é um minuto roubado da construção do que importa, que é o reencontro com você mesmo. E essa conta no final do mês fica absurdamente cara. Você precisa entender uma coisa específica sobre o tempo de cura. Ele não é linear. Tem dias em que você acorda achando que superou, e dias em que uma música qualquer te derruba inteiro. Isso não é retrocesso, é processo natural. Os místicos persas tinham um conceito chamado halat, estados temporários da alma, que vinham e iam sem aviso, e ensinavam que tentar forçar permanência num estado bom era tão prejudicial quanto se afundar num estado ruim. A cura verdadeira não é sentir-se sempre bem, é confiar que você vai atravessar tanto os bons quanto os ruins sem se perder. Essa confiança em atravessar é o núcleo invisível do amor próprio que ninguém destrói. Existe uma observação que vai te chocar sobre quem você atrai. Você não atrai quem você quer, atrai quem você é. E enquanto a sua identidade interna for de pessoa rejeitável, você vai magneticamente atrair pessoas que confirmam essa identidade. Vai escolher entre as opções disponíveis aquela que mais machuca e chamar isso de paixão. Vai ignorar quem te trata bem, chamando de chato, e correr atrás de quem te ignora, chamando de desafio. Esse padrão tem raiz neurológica. Seu cérebro está calibrado para reconhecer como amor o tipo de tratamento que recebeu primeiro na vida. Mudar essa calibração não é decisão racional, é trabalho profundo. E a técnica que vou entregar começa exatamente por essa recalibração. Tem uma frase de Rumi que quase ninguém entende corretamente. Ele escreveu que aquilo que você procura está te procurando também. As pessoas leem como promessa romântica, mas o significado original é mais profundo. Ele estava falando do seu próprio eu essencial, daquela versão sua que ainda não foi traída, ainda não foi diminuída, ainda não foi rejeitada. Ela existe dentro de você intacta e está te procurando enquanto você corre atrás de aprovação externa. Toda vez que você se silencia, ela chama mais alto. Toda vez que você se trai, ela espera mais um pouco. Encontrar essa parte sua é a única reconciliação que importa. E quando ela acontece, todas as outras relações se reorganizam ao redor dessa nova verdade. Você passa horas analisando o que poderia ter feito diferente para não ter sido rejeitado. E essa análise é veneno disfarçado de reflexão, porque parte do princípio falso de que existia uma performance correta capaz de garantir aceitação. Não existia. Pessoas escolhem ou não escolhem por motivos que muitas vezes nem elas entendem direito. Você poderia ter sido mais leve, mais sério, mais presente, mais distante, e o resultado seria o mesmo, porque a escolha delas não estava sob seu controle nunca. Os sufis tinham uma palavra precisa para o ato de soltar o que não te pertence, chamavam de tawakkul, e ensinavam que sem essa entrega nenhum amor próprio sobrevive, porque você fica eternamente refém de variáveis externas. Existe uma diferença gigante
entre humildade e diminuição, e você confundiu por anos. Humildade é reconhecer que não sabe tudo, que pode errar, que precisa aprender. Diminuição é achar que vale menos, que merece menos, que deve aceitar menos. Humildade engrandece, diminuição esmaga. Os derviches praticavam humildade radical, mas eram pessoas inteiras, com presença marcante, com posicionamento claro. Eles se ajoelhavam diante do divino, mas não se ajoelhavam diante de quem os desrespeitava. Essa distinção é fundamental, porque você confundiu o cristão sofredor com sábio profundo e está engolindo abusos achando que está exercitando virtude. Não está. Está adoecendo a alma e chamando isso de evolução espiritual. Repara que você tem uma relação estranha com o silêncio. Quando alguém para de te responder, você interpreta como rejeição imediata. Quando o ambiente fica em silêncio, você sente desconforto. Quando você fica sozinho sem som, busca podcast, música, vídeo, qualquer coisa que preencha. Esse pavor do silêncio não é normal, é sintoma. Os sufis tinham reverência absoluta pelo silêncio, chamavam de samt e ensinavam que dentro dele moram as respostas que o barulho mascara. Você está com medo do silêncio porque sabe, no fundo, que ele vai te confrontar com verdades que você está adiando. E enquanto adiar, vai continuar precisando de barulho constante, e amor próprio não cresce em ambiente barulhento. Tem um momento crítico que acontece quando você começa a se valorizar de verdade. As pessoas ao seu redor se incomodam. Não todas, mas muitas. Aquelas que se beneficiavam da sua falta de limite vão tentar te trazer de volta para o tamanho antigo. Vão te chamar de arrogante, de mudado, de difícil. Vão dizer que você não era assim. Os mestres persas conheciam esse fenômeno e tinham nome para ele. Chamavam de Imtihan al-Rifaq, o teste dos companheiros, e ensinavam que ele era inevitável. Quem voltar para o tamanho antigo para agradar os outros, perde o que ganhou. Quem aguentar a turbulência social do crescimento, descobre quem realmente importava, porque os que ficam depois desse filtro são os reais. Existe uma sensação específica que aparece quando você está perto da virada definitiva. É uma calma esquisita, quase incômoda. Você esperava sentir euforia e sente uma quietude meio estranha. Isso é exatamente o sinal de que está acontecendo. Os derviches reconheciam esse estado e chamavam de sakina, presença pacificadora que desce sobre quem fez o trabalho interno. Não é felicidade barulhenta, é solidez silenciosa. É como se uma parte sua que estava sempre alerta, sempre vigilante, sempre defendida, finalmente tivesse permissão para descansar. Esse descanso não é apatia, é confiança. Confiança de que você vai ficar bem independente de quem fique ou vá embora. E essa confiança é exatamente o material de que é feito o amor próprio indestrutível. Você precisa parar de esperar fechamento das pessoas que te rejeitaram, aquele último diálogo que você imagina, aquela explicação que você quer ouvir, aquele pedido de desculpas que você espera. Ele provavelmente não vai vir, e mesmo se vier, não vai te curar, porque a cura nunca esteve nas mãos da pessoa que te feriu, esteve sempre nas suas. O fechamento que você precisa é interno, é a decisão de não esperar mais nada de quem já provou que não vai dar. Os místicos persas tinham uma frase exata sobre isso. Eles diziam que a porta que se fechou de fora só pode ser definitivamente fechada por dentro também. E enquanto você deixar uma fresta esperando, o vento frio continua entrando. Tem uma última camada que precisa ser dita antes da técnica. Você está pronto não porque está perfeito, mas porque está cansado. Cansado de repetir, cansado de explicar, cansado de implorar afeto. Esse cansaço não é fraqueza, é sabedoria do corpo dizendo que esse ciclo acabou. Os sufis
valorizavam profundamente esse estado, chamavam de inquisar, o quebrantamento que precede a transformação real, e ensinavam que ninguém muda de verdade sem passar por ele. Você está exatamente nesse ponto agora, e por isso a técnica que vou te entregar vai funcionar com força máxima em você, porque não está sendo aplicada em alguém ainda em negação. Está sendo aplicada em alguém pronto, com o solo arado, esperando a semente certa cair. E essa semente tem 7 pétalas, e cada pétala vai abrir dentro de você nesta noite. E quando a 7ª abrir, você não vai mais ser a mesma pessoa que começou esse vídeo. O que você ainda está esperando que aconteça para começar a se priorizar? Qual versão sua precisa morrer para que a versão verdadeira possa nascer? Você está disposto a perder pessoas para ganhar a si mesmo? Existe uma percepção rara que aparece em quem já passou pelo fundo da rejeição e voltou inteiro. É a compreensão de que tudo aquilo precisava acontecer exatamente daquela forma, com aquelas pessoas, naqueles momentos, para que o despertar acontecesse. Não como punição, não como castigo, mas como currículo cuidadosamente desenhado pela própria alma. Os místicos persas chamavam isso de Qadar al-Ruh, o destino traçado pelo espírito antes da encarnação, e ensinavam que ninguém entra na sua vida por acaso, especialmente quem te machuca profundamente. Essas pessoas vieram cumprir função e cumpriram. Quando você entende isso, para de odiar quem foi e começa a agradecer, mesmo sentindo a dor residual, porque enxerga o tamanho do presente que recebeu disfarçado de perda. Tem uma observação que vai te tocar agora. Você está sendo curado enquanto lê isso. Não é metáfora, é processo neurológico real. Cada palavra está reorganizando conexões antigas no seu cérebro, dissolvendo padrões que pareciam permanentes. Os sufis sabiam disso há séculos sem precisar de neurociência. Eles chamavam essa transmissão de baraká, a energia que se transfere através de ensinamentos verdadeiros para quem está receptivo. E você está receptivo agora, mais do que percebe, porque sua alma reconhece quando está em presença de algo que cura, mesmo que sua mente racional ainda esteja processando. Por isso, a sensação de que algo está mudando dentro de você neste exato momento não é imaginação, é o trabalho acontecendo enquanto a consciência apenas observa. Existe uma camada profunda do amor próprio que ninguém comenta, e ela tem a ver com responsabilidade radical. Você precisa assumir que a partir de hoje ninguém mais vai ser culpado pelo seu estado emocional. Nem quem te feriu, nem quem foi embora, nem quem prometeu e não cumpriu. Não porque eles não tenham culpa, talvez tenham, mas porque enquanto você apontar para fora, você entrega o controle da sua vida para fora. Os derviches tinham uma prática silenciosa de assumir totalidade do próprio destino. Chamavam de Masuliya Kamila, responsabilidade completa, e ensinavam que ela é o portão estreito por onde se entra no reino do amor próprio real, sem desvios, sem terceirizações, sem desculpas elegantes que mantêm você refém de história antiga. Você precisa entender que a pessoa que você está se tornando agora vai precisar de uma vida diferente da que você tem hoje. Alguns ambientes não vão caber mais, algumas conversas vão parecer rasas, alguns relacionamentos vão revelar que eram baseados na sua versão pequena. Isso vai gerar incômodo e você vai sentir tentação de voltar atrás. Não volte. Os sufis chamavam essa fase de hijra interna, a migração de uma identidade para outra, e ensinavam que ela exige coragem específica de não retroceder, mesmo quando o novo ainda não está confortável. O desconforto do crescimento é 1000 vezes melhor que o conforto da estagnação, e quem entende isso atravessa, quem não entende, regressa e fica preso por mais alguns ciclos, repetindo as mesmas dores
com nomes diferentes. Tem um sinal específico que aparece quando o amor próprio começou a se enraizar de verdade. Você para de contar o que está vivendo para qualquer pessoa, não por segredo, mas por discernimento. Percebe que dividir profundidade com quem está raso é desperdício energético. Os místicos persas tinham um princípio chamado Kitman, a guarda sagrada da experiência interior, e ensinavam que algumas transformações precisam de incubação silenciosa para se consolidarem. Quando você expõe muito cedo, perde o calor do processo, fica vulnerável a opiniões alheias que confundem. Aprenda a viver coisas grandes em silêncio digno, mostrando apenas os frutos quando estiverem maduros. Esse silêncio é proteção, não esconderijo, e marca a diferença entre quem está construindo algo sólido e quem está apenas performando crescimento para uma audiência. Você passou anos buscando alguém que te fizesse sentir especial e o universo respondia mandando pessoas que te faziam sentir descartável. Não era crueldade do universo, era espelho preciso. Você não acreditava em si mesmo, então atraía quem confirmava sua descrença. Os sufis tinham clareza absoluta sobre essa lei. Chamavam de Muqabala, o princípio de correspondência entre estado interno e experiência externa, e ensinavam que o mundo é matemática espelhada, não loteria. Quando você muda a equação interna, a externa muda automaticamente, sem necessidade de esforço para manipular ninguém. As pessoas certas começam a aparecer não porque você as encontrou, mas porque você se tornou frequência reconhecível para elas, e elas para você, e antes disso era impossível se reconhecerem. Existe um perdão que precisa acontecer agora, e não é pelos outros, é por você. Perdoar a versão sua que aceitou o que não devia ter aceitado. Perdoar a versão sua que ficou quando devia ter ido. Perdoar a versão sua que voltou quando devia ter encerrado. Esse perdão é o mais difícil porque você ainda julga aquela pessoa antiga como se fosse outra, mas ela era você, fazendo o melhor que podia com a consciência limitada que tinha. Os derviches praticavam algo chamado Muhasaba al-Rahma, a contabilidade compassiva, onde revisavam atos passados sem condenação, apenas com aprendizado. Quando você consegue olhar para trás e dizer obrigado para si mesmo por ter sobrevivido daquele jeito que conseguiu, o passado solta e você fica leve de uma forma que nenhum livro descreve. Tem um instante que separa quem ficou preso e quem se libertou definitivamente da rejeição. É o momento em que você consegue desejar genuinamente o bem de quem te machucou. Não como performance espiritual, não como estratégia de cura, mas como sentimento real que brota de dentro. Esse desejo só nasce quando o ressentimento se esvazia completamente. E o ressentimento só se esvazia quando você processa a dor até o último resíduo. Os mestres sufis chamavam esse estado de Hurriyat al-Qalb, a liberdade do coração, e ensinavam que ele é o sinal definitivo de que a ferida virou cicatriz, e cicatriz não dói, apenas marca território onde algo profundo aconteceu. Quando você chegar nesse ponto, vai saber, porque a memória da pessoa vai vir e passar como nuvem, sem aperto, sem aceleração no peito, sem nada. Você precisa parar de carregar a história de quem foi rejeitado como identidade central. Aquilo aconteceu com você, mas não é você. Os sufis distinguiam profundamente entre experiência e essência e ensinavam que confundir as duas é a raiz de quase todo sofrimento prolongado. Sua essência é anterior a qualquer rejeição, sobrevive a qualquer abandono, permanece intacta atrás de toda a dor que você sentiu. Ela é o observador que esteve presente em cada cena difícil sem nunca ter sido danificada por nenhuma.
Quando você se reconhece como essa essência e não como a coleção de feridas que acumulou, sua relação com o passado muda radicalmente. Ele vira museu, lugar que você visita ocasionalmente para honrar o caminho, não casa onde você ainda mora. Existe um efeito colateral lindo de quem desenvolve amor próprio indestrutível. A pessoa começa a amar os outros melhor. Parece paradoxal, mas é exato. Quando você não precisa mais do outro para se sentir inteiro, você consegue oferecer presença genuína em vez de exigência disfarçada. Ama por escolha, não por carência. Fica por desejo, não por medo. Os místicos persas tinham consciência aguda dessa diferença. Ensinavam que Mahabba Hakikiya, o amor verdadeiro, só pode existir entre dois seres inteiros, nunca entre dois pedaços tentando se completar. Você vai amar de forma muito mais profunda quando parar de precisar, e essa é uma das maiores ironias da jornada espiritual. Você precisa abandonar a busca por amor para se tornar capaz de viver o amor real. Tem uma última verdade que você precisa absorver antes de receber a técnica. Você é mais resistente do que imagina. Olha tudo que você já atravessou, todas as noites em que achou que não ia aguentar, todos os dias em que se levantou sem motivo aparente, todas as vezes em que continuou existindo, mesmo querendo desaparecer. Aquilo era força, mesmo quando parecia fraqueza. Os derviches tinham reverência por quem havia sofrido profundamente. Eles entendiam que esses corações guardavam um tipo de sabedoria que não se aprende em livro, só se ganha em travessia. Você é dono dessa sabedoria agora, mesmo que ainda não tenha consciência completa dela, e a técnica que vou te entregar vai ativar essa sabedoria adormecida, transformando dor acumulada em poder estável. Existe um silêncio sagrado que aparece quando alguém termina genuinamente um ciclo. Não é o silêncio de quem está reprimindo, é o silêncio de quem realmente concluiu. As palavras param de ser necessárias porque a verdade já foi absorvida nos ossos. Os sufis chamavam esse silêncio de Samt al-Arifin, o silêncio dos que conhecem, e ensinavam que ele é o estado natural de quem fez as pazes consigo mesmo. Você está prestes a entrar nesse silêncio e ele vai te assustar no começo porque é diferente de tudo que você conhece. Mas em poucos dias vai se tornar o lugar mais confortável do mundo para você, o seu lar interno, aquele que ninguém pode invadir, ninguém pode destruir, ninguém pode te tirar. Agora você está pronto para receber o que prometi no início. A técnica rara, preservada nos círculos sufis há mais de 8 séculos, que Rumi praticava em silêncio absoluto antes de cada poema do Masnavi. Ela se chama Técnica do Espelho Ferido, em árabe Mirat al-Jur, e foi documentada nos comentários medievais sobre as práticas dos derviches da ordem Mevlevi, fundada pelos seguidores diretos de Rumi após sua morte em 1273. Ela é executada em 7 movimentos precisos, cada um cumprindo função específica de dissolução de uma camada da rejeição internalizada. Não pule nenhum movimento, não inverta a ordem, faça em uma única noite, idealmente entre as 22 horas e a meia-noite, em local silencioso, com luz baixa, sem celular ao alcance. Movimento 1. Nomeação da ferida. Sente confortavelmente, costas eretas, olhos fechados. Respire profundamente 3 vezes. Agora pronuncie em voz baixa, mas audível, o nome da pessoa ou situação que mais te rejeitou na vida. Apenas o nome, sem narrativa, sem explicação. Repita o nome 7 vezes, cada vez mais lentamente. Esse movimento traz a ferida para a superfície da consciência, sem disfarce. Ato que Rumi chamava de Zikr al-Jur, a lembrança da ferida. Primeiro passo para qualquer cura real. Movimento 2.
Localização corporal. Após nomear, respire normalmente e pergunte internamente onde no corpo essa rejeição mora. Não tente racionalizar a resposta. Espere. Em alguns segundos, alguma região vai pulsar, esquentar, apertar. Pode ser peito, garganta, estômago, ombros. Coloque sua mão direita sobre o local exato. Permaneça ali por 5 minutos, apenas sentindo, sem tentar mudar nada. Os sufis chamavam essa localização de Wadi al-Hifz, o Vale da Memória Corporal, onde traumas se cristalizam em tecido vivo. Movimento 3. Permissão total da dor. Mantendo a mão no local, diga em voz baixa repetidamente a frase: permito que essa dor exista em mim agora. Diga até sentir lágrimas, calor ou alguma liberação. Pode demorar 10 minutos, pode demorar 1 hora. Não tenha pressa. Esse é o movimento mais importante, porque inverte uma vida inteira de fuga. Você está pela primeira vez dando licença ao que sempre tentou empurrar para baixo. Os derviches reconheciam esse momento como Rida bil Alam, aceitação consciente do sofrimento, portal por onde a transmutação começa. Movimento 4. Diálogo com a versão ferida. Visualize agora a sua versão mais nova, a criança ou o jovem que sentiu aquela rejeição pela primeira vez. Veja-o claramente, com roupas da época, no ambiente exato. Aproxime-se mentalmente. Sente ao lado dele. Diga em voz baixa: eu vim te buscar, nunca mais vou te abandonar. Repita até sentir essa criança aceitar seu abraço internamente. Esse movimento integra partes fragmentadas do seu psiquismo, prática que os sufis chamavam de Jam al-Nafs, a reunificação da alma dispersa pelo trauma. Movimento 5. Devolução energética. Após o abraço interno, visualize um fio luminoso saindo do seu peito até a pessoa que te rejeitou, esteja ela viva ou morta, presente ou ausente. Esse fio representa toda a energia que você ainda investe nela inconscientemente. Diga: devolvo a você o que é seu, recebo de volta o que é meu. Veja o fio se desprender suavemente dos dois lados e a energia retornar ao seu peito como luz dourada. Os místicos persas chamavam essa prática de Irja al-Amana, o retorno do depósito, libertação das amarras invisíveis que mantém você preso a quem já partiu. Movimento 6. Ancoragem do novo eu. Coloque agora as 2 mãos sobre o coração. Respire profundamente 7 vezes. A cada respiração, afirme silenciosamente: eu me escolho, mesmo que ninguém me escolha. Sinta cada palavra se gravando no peito como tatuagem invisível. Esse movimento estabelece um novo padrão neural que vai operar a partir desta noite. Os derviches chamavam essa ancoragem de Aqd al-Qalb, o pacto do coração consigo mesmo, juramento sagrado que reorganiza a identidade no nível mais profundo. Movimento 7. Selo do silêncio. Termine permanecendo em silêncio absoluto por 10 minutos exatos, sem pensamento dirigido, sem visualização, sem prática, apenas presença pura. Esse silêncio sela todos os movimentos anteriores e permite que o trabalho se assente nas camadas profundas do ser. Os mestres ensinavam que sem esse selo final, os movimentos anteriores se diluem. Com o selo, eles se cristalizam em transformação permanente. Ao terminar, abra os olhos lentamente, beba água e durma sem usar telas. Pela manhã, você vai acordar diferente, sem precisar entender porquê. Essa técnica funciona porque trabalha simultaneamente os 4 corpos da rejeição segundo os sufis: o corpo físico, onde a dor se aloja, o corpo emocional, onde ela ressoa, o corpo mental, onde ela se narra, e o corpo espiritual, onde ela se enraiza. Praticar uma única noite com presença total equivale a meses de trabalho fragmentado em outras abordagens, e ela pode ser repetida sempre que sentir necessidade,
especialmente em momentos de reativação de feridas antigas. Você não precisa de mais nada além disso para reconstruir seu amor próprio do zero sobre fundação sólida que nenhuma rejeição futura conseguirá abalar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você decidiu que esse era o momento. Confie nessa decisão. A rejeição que parecia destruir você foi, na verdade, a chave que destrancou a porta para sua versão mais inteira. Rumi escreveu que a ferida é o lugar por onde a luz entra, e agora você sabe exatamente como deixar essa luz iluminar cada canto que estava escuro dentro de você. Pratique a técnica esta noite. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, alguém que está atravessando o que você atravessou. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos sufis raros que estão transformando vidas silenciosamente. Curta esse vídeo se algo aqui te tocou e comente abaixo qual movimento da técnica mais ressoou em você. Nos vemos no próximo encontro, onde Rumi vai nos guiar mais fundo no caminho do coração desperto.